O Jornal da Cidade começa a exibir hoje uma série de 3 reportagens sobre a educação pública de Fortaleza. Ao longo dos últimos anos, a área vivenciou uma grande transformação e colhe frutos de sementes plantadas nos últimos 8 anos. A capital tem a 4ª maior rede municipal do país, com quase 231 mil alunos matriculados. Para entender como a cidade chegou a ter alguns dos melhores índices do país, a gente acompanha agora a reportagem de Anderson Lima. Quantos desafios existem numa cidade deste tamanho? E quais deveriam ter mais atenção do poder público? São questões complexas, mas, por enquanto, a pequena Valentina ainda não parou para pensar sobre nada disso. Está focada em algo muito mais importante para ela atualmente: a leitura. A porta mágica se fechou, mas a Flora, a fada mais esperta, abriu a porta de volta. Neste momento, Valentina pode até não ligar para os enormes desafios da 5ª maior capital do país, mas já entendeu que um deles, a educação, é a base de tudo. Hoje, aos 7 anos, se orgulha de ter aprendido a ler e escrever na idade certa. Ler é fundamental. A gente aprende muita palavra nova, nos leva para uma aventura. Tipo isso. Pouco antes de a menina nascer, essa era uma realidade bem distante. Em 2012, crianças na mesma faixa etária tinham dificuldade de apresentar bom nível de alfabetização. Segundo dados do IDEB, naquela época, apenas 54% dos alunos matriculados no 2º ano do ensino fundamental na rede pública em Fortaleza apresentavam um nível adequado de leitura e escrita. Em 2019, o índice chegou a quase 95%. Houve um pacto com toda a sociedade, envolvendo os educadores, envolvendo o Ministério Público, e esse calendário foi regularizado. E também a garantia do tempo de sala de aula. Também foi um aspecto também muito importante para que a criança fosse dado o seu direito, né, de aprender e o professor tivesse condição de desenvolver seu trabalho. Dalila Saldanha é secretária de Educação de Fortaleza há quase 4 anos e é responsável por gerir uma das maiores redes de ensino público do país. Hoje, na capital cearense, são quase 231 mil alunos matriculados em 581 equipamentos de ensino. São 304 escolas, 27 escolas de tempo integral, 162 centros de educação infantil e 97 creches. A gente tem uma rede hoje de educação infantil maior do que a rede privada, graças ao esforço dessa gestão dos últimos 7 anos, em ampliar o parque escolar. Nós atendemos também os estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, da faixa de 6 a 14 anos, e também a educação de jovens e adultos, que são a escola, né, são 96 polos que atendem no turno noturno os estudantes que não tiveram o seu direito, né, de aprender na idade certa. Então, são para jovens acima de 15 anos, não alfabetizados ou que ainda não concluíram o ensino fundamental. Além disso, também nós temos instituições conveniadas no ensino das crianças com deficiência. Quando e de que forma Fortaleza passou de uma das cidades com piores índices a exemplo para o país quando o assunto é educação? Encontramos parte das respostas no Paço Municipal, onde fomos recebidos pelo prefeito Roberto Cláudio. O mais complexo de todos não era o físico, não era tanto construir. Eu acho que era criar um clima, né, de autoestima na nossa rede de educação pública municipal. A gente tinha um capital humano, tinha um material que eram professores extraordinários, trabalhadores comprometidos, mas saber que com o apoio da gestão e com práticas gerenciais que empoderem e valorizem o trabalho do professor e do gestor, a gente poderia dar a esse menino algo a mais. Mais oportunidade, não só mais aula, mas mais oportunidade e mais aprendizagem. Os avanços na educação seguiam firmes, mas de repente
Estamos na escola João Saraiva Leão, no bairro Curió, em Fortaleza, uma das 581 afetadas pela pandemia e onde a Neuricleide é professora. A sala de aula, para mim, é um pilar que fortalece a minha vida, da minha família, da minha história. Então, sala de aula é meu espaço. Eu sou professora de alfabetização. Então, o saber ler é um horizonte que você abre para a vida da criança que vai possibilitar minimizar muitas desigualdades. É aqui onde estuda a pequena Valentina. Lembra dela? As aulas podem até não ser presenciais, mas os estudos não foram suspensos. Hoje, a grande maioria dos alunos matriculados na rede pública municipal tem recebido conteúdo assim, pelo celular. E é justamente graças às aulas remotas que tem sido possível superar esse ano letivo tão complicado. Foi preciso um esforço coletivo de todos, professores, coordenadores, diretores, pais, para que os pequenos, assim como a Valentina, pudessem seguir aprendendo, mesmo com a ajuda de uma tela tão pequena. A mãe de Valentina acompanha cada instante da educação da filha e reconhece que a pequena tem acesso hoje a uma estrutura muito melhor do que a disponível na época em que ela estudava. No nosso tempo, tudo era mais difícil. A questão de livros. Hoje tem crianças que têm o transporte para a escola. A gente não tinha. Então, assim, a Valentina hoje, eu vejo as crianças hoje da rede pública, são privilegiadas. Um dia foi apenas sonho. Hoje, os números mostram como a cidade avançou muito na área da educação. E os excelentes índices certamente poderão tornar o caminho da Valentina e de tantas outras crianças mais seguro para o futuro tão esperado.